Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula de número 10, tá? Do módulo de suporte emergencial à vida. Hoje a gente vai falar sobre duas situações relacionadas, tá? Que são os afogamentos e os acidentes em mergulho. Os afogamentos, como a gente já conhece, são aquelas situações onde a pessoa vai ingerir água, né, durante alguma situação, e essa água vai aos pulmões e vai gerar esse afogamento. E os acidentes de mergulho vão ser em situações de pancadas, né? A pessoa mergulhou e bateu numa pedra, a pessoa mergulhou e teve um impacto muito forte na água, tá? Não são situações de mergulhadores, tá? Então são acidentes em mergulho, tá bom? Então é isso, pessoal. O tema da aula de hoje é esse. Eu desejo uma boa aula para todos. Espero que vocês consigam assimilar esse conteúdo, tá bem? Bom, pessoal, vamos começar então falando sobre o afogamento, tá? A gente vai entender o que é um afogamento. O afogamento é a asfixia que ocorre devido à aspiração de líquido que vem a inundar os pulmões, né? Ou o aparelho respiratório, levando a vítima à morte. Então, só se caracteriza um afogamento se a vítima vier a óbito, se a vítima morrer, tá? O que acontece durante o afogamento? Tem a interrupção da oxigenação do sangue e a eliminação do gás carbônico que se acumula no organismo. Então, essa é a parte ruim. Então, vai interromper a oxigenação, o que não vai ter mais oxigênio nem para o cérebro, e aí, consequentemente, o coração é prejudicado, o próprio pulmão está inundado, né, de líquido. Então, a situação é bem complicada. E também não consegue eliminar o gás carbônico. Esse gás carbônico vai ficar acumulado no organismo, que também não é bom, né, para o corpo, tá? Então, assim, aquelas situações que a gente vê quando a pessoa ela se afoga, por exemplo, numa praia e o resgate vai lá e ressuscita essa pessoa, consegue que essa pessoa volte à consciência, é considerado quase afogamento. O quase afogamento representa a situação na qual a pessoa sobrevive ou é ressuscitada pelo resgate. Em alguns casos, o indivíduo não vai morrer afogado, mas a morte ocorre devido a problemas respiratórios devido à aspiração de líquido ou infecções adquiridas. E é chamado afogamento secundário ou tardio, tá? Então a gente também vai ter essa situação. Lógico, essa segunda situação do afogamento tardio vai ser uma consequência do quase afogamento, tá? E aí a tratativa não vai ser dada pelo socorrista. Isso vai acontecer depois que o socorrista, que o brigadista fez o que ele tinha que fazer em uma situação de afogamento, tá? Isso já é uma situação já mais médica. O que a gente tem que entender aqui? Que o afogamento tem como característica o óbito do indivíduo. E o quase afogamento são aquelas situações onde a pessoa é resgatada e aí ela é ressuscitada, né? Ela estava inconsciente e volta à consciência, ou nem chegou a ficar inconsciente, tá? Esse é o quase afogamento. Mas houve uma aspiração de líquido para o pulmão, tá? Então isso é outra característica do afogamento e do quase afogamento, tá? Vamos entender o que acontece aí no corpo da pessoa quando ela passa pelo afogamento, né? Que ela está numa situação crítica de quase afogamento, no caso, porque o afogamento vai ser com morte. A pessoa apresenta queda de temperatura do corpo, distensão da barriga, tremores, dores musculares, náuseas e vômitos. É claro que esses sintomas vão se referir, né, ao quase afogamento, já que no afogamento a vítima veio a óbito. Tá? Então, em situações pós quase afogamento, né, dependendo da criticidade, do tempo que ela ficou inconsciente ali, do tempo a quantidade de água que ela ingeriu, ela pode apresentar esses sintomas, tá? É importante ali no terceiro parágrafo eu trouxe o seguinte: um fator a ser destacado é que o consumo de álcool está bastante associado à ocorrência de acidentes de submersão, afogamento, quase afogamento, tá? Lógico, o uso de álcool a gente fala no cotidiano, né? Dentro das organizações, o trabalho submerso, o trabalho dentro da água vão ser em atividades específicas, bem específicas, né? Em organizações específicas, e bem provável não vai ter uso de álcool, né?
essa situação do álcool piorar, né, e amplificar essa possibilidade de afogamento em situações do cotidiano, tá? Acredita-se que o afogamento seja a segunda causa de morte acidental. A primeira é o acidente de trânsito. Então, o afogamento ele representa aí no ranking de mortes do cotidiano, está na segunda posição. Ele só perde para mortes no trânsito, tá? Para vocês entenderem a criticidade e a complexidade que é quando a pessoa se afoga, tá? Lógico que a gente está levando aqui, por enquanto, para o lado cotidiano, mas o afogamento em si é uma situação bem complicada para o corpo, né? Porque o pulmão ele fica cheio de água e isso não é nada bom, né, para a nossa respiração, obviamente. O sexo masculino é acometido mais que o feminino, ou seja, acontece mais nos homens do que nas mulheres. Já a incidência de quase afogamento é 500 a 600 vezes maior que o afogamento, ou seja, na maioria dos casos, né, na maioria das vezes, o que acontece é o quase afogamento, ou seja, a pessoa ela não morre, tá? O resgate consegue realizar a ressuscitação da vítima, consegue trazer a vítima, né, à consciência novamente, tá? Mas aí a gente, mesmo a vítima voltando à consciência, a gente tem que ficar atento, no caso a gente não, né, mas o procedimento que tem que ser feito é um acompanhamento para entender aquelas questões que a gente viu do afogamento secundário ou tardio, né, que são complicações pós ao quase afogamento. Esses acidentes ocorrem principalmente em áreas nas quais é importante a prática de atividades recreativas na água, mas até a piscina doméstica e a banheira podem ser palcos de eventos locais, tá? Então, a maioria desses casos vai acontecer no cotidiano e em atividades recreativas, até porque dentro das organizações você vai ter todo um cuidado, né? E são atividades bem específicas, não vai ter uma representatividade tão grande quando a gente fala em acidente de trabalho, né? Quando a gente fala em afogamento dentro de organizações, tá? Então, a maioria das vezes que isso pode acontecer é numa festa de confraternização, por exemplo, da organização, né? Ou até mesmo dentro da organização, em algum ADC, algum local de lazer ali, tá? Então, a maioria dos afogamentos vai estar associado a essa situação de um local mais livre, né? de um local fora do ambiente de trabalho, tá? Mas ressaltando que tem situações, tem atividades, por exemplo, de soldagem submersa, né? Tem algumas atividades de indústrias específicas que o trabalhador, né, o colaborador tem que trabalhar embaixo da água, tá? Mas aí já vai exigir treinamentos de mergulho, uma série de capacitação específica para poder trabalhar dessa forma. Bom, pessoal, agora eu trouxe para gente algumas causas de um afogamento, tá? Claro que não estão todas aqui, mas estão as causas mais comuns para a pessoa vir a ter um afogamento, no caso um quase afogamento, tá? Em todos os subtítulos aí vai estar escrito afogamento, porque é o tema da nossa aula, tá? Mas lembra, se a pessoa ela voltar à consciência ou nem chegar a desmaiar, ficar inconsciente, é um quase afogamento, tá? O afogamento é quando tem como característica a morte do indivíduo, tá? Então, quais seriam as principais causas, tá? Primeira, falta de conhecimento a respeito da área que você vai nadar. Então, a pessoa não sabe o local onde ela está entrando, né? Onde ela está nadando ali. Porque a pessoa entrou na água, mas ela não conhece profundidade, ela não conhece correnteza, ela não sabe o que pode acontecer ali. Isso acontece muito onde? Em barragens, né? Onde o chão ele é mais barro, como o próprio nome diz, barragens, e acaba prendendo o pé da pessoa e a pessoa vem a se afogar, né? Então tem várias situações de perigo quando a pessoa mergulha, quando a pessoa ela tá num local, né, com água que ela não conhece. Outra, falta de habilidade de natação, ou seja, a pessoa não sabe nadar ou não tem a habilidade completa de nadar. E esse fato é muito recorrente, tá? Principalmente em praias, barragens novamente, tá? Piscina é mais difícil, né? Porque é um ambiente mais tranquilo e tem as bordas, né? Então, pessoa que não sabe nadar tem essa precaução. Mas a real precaução deveria ser nem entrar na água, né? Porque a pessoa não sabe nadar ou não tem um entendimento completo de natação, tá? Outra possibilidade também são as cãibras,
tá? Então a pessoa ela tá na água e tem cãibra, ou seja, tem aquela situação onde o músculo dá uma contraída, dói bastante, ela não consegue movimentar, pode ocasionar aí um afogamento. Uso de drogas, principalmente álcool, foi o que a gente falou, não só o álcool, né, mas qualquer tipo de droga, qualquer tipo de substância que vá modificar a condição normal do corpo, pode ocasionar aí um afogamento caso a pessoa entre na água, tá? Seja em piscina, seja no mar, seja em qualquer outro lugar. Tá? Crise convulsiva, então a pessoa ela vai ter uma convulsão dentro da água e aí na convulsão ela tende a desmaiar, tende a cair e nessa que ela está caindo inconsciente ela se afoga. Traumatismos causados por mergulhos em locais rasos, tá? Que é o que a gente vai ver no nosso próximo tema, que são os acidentes por mergulho. Então isso também pode causar um afogamento. Se a pessoa ficar inconsciente, pior, porque vai ser a mesma situação da convulsão, ela vai se afogar inconsciente. Ou se devido à batida ela ficar meio zonza, também tem essa possibilidade. Tá? E doenças cardiovasculares, tá? Relacionadas ao coração. Então, assim, foi o que eu falei, aqui estão as principais, mas qualquer situação que faça a pessoa sair da situação normal no corpo dentro da água, vai prejudicar muito e vai ter essa possibilidade de afogamento, tá? Qualquer coisa que limite movimento, qualquer situação de dor, qualquer doença que ataque, no caso de uma doença cardiovascular dentro da água, vai fazer que a situação se torne muito mais complicada, tá? E seja necessário esse resgate, porque a pessoa não vai conseguir nadar mesmo sabendo, tá? Então essas seriam algumas causas de afogamento. Bom, pessoal, agora eu trouxe para a gente algumas precauções, né? Algumas medidas preventivas, ou seja, algumas coisas que podem ser feitas para que a pessoa não se afogue, para que se evite essa situação de afogamento, tá? Bom, primeiro eu trouxe uma estatística lá de 2009, uma estatística antiga, mas dá para a gente ter ideia de quão grave é isso, tá? Em 2009, o afogamento foi a segunda causa de mortalidade global, na faixa etária de 1 a 9 anos, ou seja, em crianças, e a terceira entre 10 e 19, adolescente, e a quarta dos 20 aos 25, que é entrando numa fase adulta, tá? Então ela está sempre com números muito altos de mortes, independente da idade aí, tá? Lógico que depois que você vai ficando mais maduro, né, passa dos 30 aí, a chance de afogamento diminui, mas ela não é nula, tá? Como a gente vai ver. Como a gente já disse lá atrás também, o afogamento ele vai sempre ocorrer de forma acidental, ou seja, ninguém entra na água para se afogar, né? É devido a alguma condição, devido a algum acidente ali que aconteceu, alguma condição fora do normal que a pessoa vai vir a se afogar. Tá? E geralmente em horários de lazer, né, em situações do cotidiano, não muito em organizações. Tá? E aí eu trouxe algumas prevenções relacionadas a bebês, a crianças e adultos. Tá? Bebês e crianças é meio que uma cartilha, né? São situações que são meio óbvias, mas que é bom a gente ressaltar. Em relação aos bebês, nunca devem ser deixados sozinhos no banho, nem por poucos segundos, enquanto a mãe se vira para pegar uma toalha. Então o bebê, né, o recém-nascido, o bebezinho, até 3 anos, aí vamos colocar que já é uma idade boa, ele nunca deve ser deixado sozinho no banho, né? Porque a locomoção dele é limitada, e qualquer situação que ele venha a virar, que ele venha a afundar, ele não vai conseguir retornar à superfície, né? Esse que é o problema. Mesmo sendo uma banheira com pouca água, né? Tem vários cuidados que podem ser tomados. Mas lembra, basta ter ele ingerir, né? Na verdade, ele inspirar, né, algum líquido, que aí vai levar esse líquido para o pulmão, que aí vai prejudicar tudo. Tá? Isso em caso de bebês. Em caso de criança, além do que a gente já falou, né, com os bebês não devem ser deixados sozinhos, os pais devem estimulá-las a assumir responsabilidade por sua própria segurança. Então sempre tem que estimular a criança ali a entender o que é seguro e o que não é seguro. Tá? Devem aprender a nadar e a boiar e a identificar essas situações perigosas. Os pais devem estar sempre próximos quando elas estiverem na água. Então, foi o que eu falei, tanto para bebê quanto para criança, são situações meio óbvias, né? Mas que, infelizmente, a gente vê muito acontecer. Crianças e bebês se afogando aí, porque o pai, às vezes, nem por imprudência, às vezes foi pegar alguma coisa. Na verdade, é uma imprudência porque não deveria ter ido pegar alguma coisa, né? Mesmo que seja do lado.
mas às vezes não é nem na maldade, não foi nenhum caso tão grave, mas que um deslize ali, uma falta de atenção, a criança veio a ter esse quase afogamento ou infelizmente um afogamento, tá? Em relação aos adultos, aos adultos, o que a gente pode ter como prevenção? Primeiro, a gente tem que conhecer muito bem os nossos limites, tá? Em relação a se eu sei nadar ou não. Então, assim, a gente vai ter que pensar em todas aquelas causas, né? Vou ter que entender onde eu estou entrando, tá? Então, vamos lá. Devem estar atentos às suas limitações, especialmente quando suas capacidades estiverem comprometidas pelo uso de drogas, né? Novamente, medicamentos e bebidas. Evite nadar sozinho em áreas não supervisionadas ou onde não se conheça as condições locais. Quando pego por uma corrente, nadar em diagonal e não contra a corrente e pedir o socorro, tá? Então, assim, novamente, pode parecer repetitivo, pode parecer que esteja fora do contexto, né? Mas novamente aparece a situação de drogas e álcool. Por quê? Porque um dos fatores que está atrelado ao maior número de afogamentos de adultos é o álcool, tá? Ou o uso de algum tipo de droga. Então, por isso que é importantíssimo ressaltar. E vou ressaltar novamente que em organizações a situação é diferente, né? É um cenário totalmente diferente. O afogamento ele vai acontecer na maioria das vezes em situações recreativas, tá? E aí tem a orientação também em relação a nadar. Tem a situação da correnteza, né? Tem estratégias que são adotadas aí para você não se afogar. Então isso vai estar tudo relacionado à sua capacidade de saber suas limitações referentes a sei nadar, não sei nadar, vou mais fundo, vou ficar aqui, não vou entrar. Então os adultos têm que ter esse limite. O que a gente cobra lá das crianças, que é entender o que é perigoso ou não, conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esse limite, né? E aí a gente tem que manter esse limite, principalmente quando a gente for entrar em água com correnteza ou até mesmo sem correnteza. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu o que é um afogamento, um quase afogamento, né? A gente já viu um pouquinho sobre as principais causas e os meios de prevenção, tá? A gente vai entender agora o que tem que ser feito em situações de afogamento, né? Quais seriam os primeiros socorros, o que o brigadista socorrista vai ter que realizar ali, tá? Como eu sempre falo, a análise primária e a secundária vai ter que ser mantido. Mas dentro desse procedimento de análise primária e secundária, a gente vai fazer alguns desses passos aqui, tá? E aí eu coloquei os mais importantes, né? Para ter uma sequência lógica, para a gente entender como é que funciona. Então a primeira coisa é reconhecer o afogamento, né? Por quê? Então assim, tem que estar muito atento, porque nem sempre a pessoa vai conseguir gritar. A pessoa não vai conseguir chamar por socorro. Às vezes vai ser a mão fora d'água balançando, né? Aquela situação de agitação. Então a gente vai ter que trabalhar para identificar. E aí o papel importante dos salva-vidas, né? Então por isso que é sempre prudente em situações de ambiente coletivo ter o salva-vidas, né? Para facilitar essa identificação, alguém que esteja ali só para acompanhar situações de afogamento, tá? Então é imprescindível a presença de um salva-vidas, tá? E aí, pessoal, depois que a gente identificou o afogamento, né? Vai entrar o momento aí, né, da gente pedir ajuda, seja para alguém que esteja próximo, né, se for possível, e consequentemente também ligar para o serviço especializado, 193 que é o bombeiro, 192 o SAMU, ou a própria brigada da organização, né, vai depender de situação para situação. Tá? E depois que eu fiz isso, já chamei o socorro, já pedi ajuda. O próximo passo é tentar fazer com que essa pessoa pare de se afogar, ou seja, a gente vai ter que dar algum objeto flutuante, tá? Para ela se apoiar, seja aí algo improvisado, como garrafa plástica, uma boia, uma prancha, tem que ser algo para ela se apoiar e parar de se afogar, então o objeto tem que ser flutuante, tá? Tentar realizar o socorro sem entrar na água, então o ideal é você não entrar na água para buscar a pessoa, o ideal é sempre que possível você jogar, né? Às vezes amarrado numa corda ou as próprias boias de salvamento que já vem com uma corda para a pessoa pegar e você trazer ela até você, evitar entrar na água, tá? Caso a pessoa se encontre a menos de 4 metros de distância, é possível fazer vai estender um galho, vai estender algum objeto para trazer a pessoa,
tá? De 4 a 10 metros de distância, vai jogar a boia com a corda, que foi o que eu falei. Porém, se a vítima estiver bem próxima, é importante oferecer sempre o pé, ao invés da mão, tá? Então, essa é outra dica importante, tá? Então, assim, vou só resumir esse passo. O ideal é não entrar na água, tá? Se a pessoa estiver a 4 metros, ou seja, a pessoa está próximo, você vai dar alguma coisa para ela e você vai puxar ela para cá. Se ela estiver te vendo, se ela estiver consciente, né? Se ela estiver com a cabeça fora da água, ou tentando pelo menos, tá? Se ela estiver um pouco mais longe, de 4 a 10 metros, você vai ter que jogar alguma coisa com o auxílio de uma corda, e sempre objeto flutuante. O ideal é que seja uma boia, né? Mas se você não tiver algo flutuante para a pessoa se agarrar e você puxar ela de volta. E por último, se ela estiver muito próximo, que é o mais importante aí, é bom que você dê sempre o pé. Porque se você der a mão, se a pessoa estiver desesperada, ela pode te puxar para dentro da água junto, tá? Isso é um cuidado que o socorrista tem que ter, tá? 6. Obviamente, só vai dar o socorro, né? Isso a gente está falando para uma pessoa normal. Esse passo, o passo 6, é para uma pessoa que não é socorrista, né? Não tem o treinamento de socorro em água, tá? Que o salva-vidas vai ter, mas nem todo socorrista vai ter. Se não souber nadar, não entra na água de jeito nenhum, óbvio, que é uma das precauções que a gente vai ter que ter. 7. Caso a pessoa seja retirada da água, é importante verificar. Então aí, depois que tirou a pessoa da água, vai fazer toda essa verificação da respiração, tá? Observando o movimento do peito, ouvindo o som do ar saindo pelo nariz e sentindo o ar sentindo esse ar que sai pelo nariz, tá? Que está dentro do quê? Da nossa análise primária lá. Se estiver respirando, é importante deixar a pessoa em posição lateral, tá? Para todo o líquido, caso volte algum líquido, para que ela não se afogue com o próprio líquido. Então, sempre em posição lateral para o líquido sair normalmente pela boca, se ela ainda estiver meio mole, inconsciente, tá? E o último passo, se a pessoa não estiver respirando, isso quer dizer o quê? Que ela ficou muito tempo submersa, né? Então ela ficou muito tempo se afogando e ela vai poder apresentar aqueles sintomas que a gente viu lá em cima: hipoxemia, que é a pele arroxeada, né? Então a pele vai ficar roxa, perda de consciência, uma parada cardiorrespiratória, tá? E se isso acontecer, né, antes que você tenha o socorro, o socorrista, né, vai ter que começar com a massagem cardíaca e com respiração boca a boca, tá? Então, se a pessoa retirou a pessoa inconsciente, massagem, e se ela estiver roxa, não está respirando, massagem cardíaca e respiração boca a boca, tá? Então, a gente só vai utilizar a massagem cardíaca e respiração boca a boca se ela não estiver respirando, até a equipe médica chegar. Porque a equipe médica vai chegar com mais pessoas, né, com mais possibilidades de atendimento ali, tá bom? No próximo slide, eu trouxe para a gente um passo a passo ali de um socorrista especializado, né, em situações de afogamento, tá? Que a gente vai ver e vai ficar um pouquinho mais claro. Bom, pessoal, como eu disse ali atrás, né, esse aí é um passo a passo ilustrado, tá? Que é chamado de cadeia de sobrevivência, que é o passo a passo do afogamento, tá? E aí ele contempla tudo, todas as tratativas antes do afogamento e depois do afogamento, tá? Então, o primeiro passo ali, como a gente pode perceber, e o mais importante de todos, é ter a prevenção, né? É o uso de colete salva-vidas, aquela situação que a gente comentou de entender os limites, de saber onde está mergulhando, né? De saber nadar, obviamente, né? Então, assim, o primeiro de tudo é fazer essa prevenção, tá? Depois é garantir um sistema de aviso, um sistema de alarme em caso de afogamento, tá? Lembra que a gente está falando de socorristas especializados em situações em mar, né, em piscina. Então tem que ter uma comunicação entre eles, né? Então tem que soar um alarme para poder trazer ajuda de uma forma mais rápida, né? Porque a pessoa vai estar ali fazendo esse acompanhamento, vai realizar os primeiros socorros, mas tem que chamar ajuda, tá? Esse é o segundo passo. O terceiro e o quarto passo, que é esse BLS, o que seria esse BLS? São os primeiros procedimentos ali, né? Um boca a boca, uma massagem cardíaca, são aqueles procedimentos que a gente viu mais simples, sem o auxílio de nenhum instrumento, de nenhuma ferramenta médica, tá? E aí ele pode ser realizado já na água, dependendo da situação, né? Para reanimar a pessoa na própria água ali, e isso depende da habilidade do socorrista e do que ele vai analisar, e também depois que você retira a pessoa, como a gente viu, massagem cardíaca e boca a boca, caso a pessoa não esteja respirando. Tá? Após isso é um ACLS, que já é um atendimento com equipamento, né? Um desfibrilador, alguma ferramenta, algum equipamento que auxilie na ventilação, por exemplo, pulmonar, no boca a boca, não precisando do boca a boca, né?
aquele balão que você auxilia, mas aí já depende do que a pessoa vai ter ali no local, né? Se já chegou o auxílio ou se a pessoa tem esse tipo de equipamento no próprio local, né? Lógico, em locais que tem a base de salva-vidas, vai ter esse tipo de equipamento, né? Porque eles precisam disso. E por último, ali a gente percebe que mesmo depois, se foi um quase afogamento e a pessoa voltou à consciência, essa pessoa tem que ser levada ao hospital, né? Para fazer as posteriores tratativas e entender se vai ter possibilidade de alguma consequência ou não. Bom, pessoal, agora a gente vai trocar um pouquinho o tema, mas é o tema relacionado com afogamento, como eu disse lá em cima, tá? A gente vai falar sobre os acidentes por mergulho, tá? E o que seriam os acidentes por mergulho? Vai ser aquela situação que a pessoa pulou, né, mergulhou e acabou se chocando com alguma coisa, seja um membro, seja a cabeça, né? Se ela mergulha de frente, sem o auxílio dos braços, se ela mergulhou em pé e bateu o pé, a cabeça, ou a perna, né? Então vai ser esse tipo de situação, tá? O grande problema, né, o grande causador desse tipo de situação é a pessoa mergulhar e não saber onde ela está mergulhando. Vai estar sempre relacionado à profundidade. Ou ela mergulhar em um local muito raso, ou ela mergulhar em um local que tenha pedras abaixo, né? Então, assim, a maioria dessas situações vai acontecer quando a pessoa mergulha em locais que ela não sabe como é que funciona, né? E tem outra situação, por mais que a pessoa conheça, né? Ah, fui em determinada praia e eu sempre pulo da pedra tal. Beleza, mas a maré muda, as condições mudam, né, com o tempo. Então, mesmo locais que já são conhecidos, que a pessoa tem a prática de fazer esse tipo de mergulho, de pulo, no caso, não é nenhum mergulho, é um pulo, né? Tem que ter cautela, tá? Claramente, quando se trata de uma piscina, né, é mais fácil da gente identificar o que está embaixo, qual é a profundidade, porque a água é mais clara. Mas quando a gente fala em praia, cachoeira, barragem, que as águas são mais turvas e mais movimentadas, dependendo da situação, fica difícil de enxergar o que tem embaixo. Tá? Então essa é a cautela que tem que ter. E o grande perigo está nisso. Se a profundidade não for adequada, a pessoa pode se chocar com qualquer coisa que esteja embaixo. Tá? Se ela mergulhar de frente, pode chocar a cabeça e os braços. Se ela mergulhar sentada, pode chocar a região do tórax, não, da bacia, né? da parte da coxa. E caso ela mergulhe em pé, ela pode bater os membros inferiores aí. Tá? Além disso, tem uma complicação, né? Um agravante, tá? Que se a pessoa ela bater e ficar inconsciente, em caso de inconsciência ou perda de movimento, devido ao peso do corpo, ela vai continuar afundando, tá? Então, isso pode complicar ainda mais uma situação de afogamento. Então, essas condições seriam as características de um acidente por mergulho, que é o que a gente vai falar daqui para frente. Assim como a gente viu as medidas preventivas do afogamento, a gente vai falar também sobre algumas medidas preventivas relacionadas a esses acidentes com mergulho. O que a gente tem que fazer para não passar por esse tipo de acidente, tá? E o que a gente tem que orientar as pessoas, em casos específicos, se for da nossa competência, né, a não fazer para evitar isso aí, tá? Então vamos lá. Como a gente já viu, esse acidente ele vai estar relacionado com a profundidade. Então a primeira coisa a ser feita é o que? Cuidado com os mergulhos de ponta, pois nesses casos o corpo afunda rapidamente. Os braços esticados não impedem que você bata com a cabeça, tá? Então o mergulho de ponta é aquele mergulho que você mergulha com a cabeça para frente. E a orientação é sempre você esticar o braço, né? Quando você aprende a nadar ali, a mergulhar, a orientação é você esticar o braço, manter o braço esticado, mas mesmo com o braço esticado, não vai evitar um choque de cabeça com alguma pedra, né? Com alguma coisa que esteja submersa, tá? A mão ela pode ajudar, né? Pode evitar, minimizar, mas pela velocidade, pelo impacto que vai ter, não vai evitar que você bata a cabeça, tá? Os saltos de pontes, árvores, barrancos estão associados a um risco maior desse tipo de acidente.
porque quanto maior for a altura do salto, maior a força com que o seu corpo vai se chocar. Tá? Ali como exemplo tem ponte, árvore e barranco, mas o que a gente tem que entender? Primeiro, ponte, árvore e barranco são situações que não devem, você não deve pular desse tipo de situação, tá? Porque não tá ali para você pular, não serve de trampolim, lógico que não serve, né? Então já são situações complicadas. Mas o que tem que estar claro aqui? Quanto maior for a altura, maior vai ser o impacto na água, tá? E aí que está o perigo. Porque quanto maior for o impacto na água, mais chance de você se chocar com alguma coisa ou, né, às vezes até com o próprio impacto na água, se você cair de mau jeito, você pode ter um mal súbito, né, pode desmaiar e complicar toda a situação. Por último, qual a última medida preventiva que a gente já falou muito? Sempre verificar a profundidade de onde vai ser feito o mergulho, tá? Que aí você vai garantir com que você não bata em nada. Tá? Então, assim, basicamente o que tem que acontecer? Primeiro, você tem que saber mergulhar, você tem que saber nadar, claro. Você tem que conhecer o local que você está e você tem que garantir que a profundidade é ideal na hora que você for fazer o pulo. Se puder evitar, não pula. Às vezes não tem necessidade de realizar esses saltos, né? Às vezes é só mais uma aventura, né? Mas a gente entende que é legal, né? Que é divertido. Mas sempre que não precisar, não for necessário, não faça, tá? Ainda mais em situações mais complicadas, como a gente viu, ingeriu álcool, ou não sabe nadar, ou não conhece o local. Aí tem que evitar de verdade mesmo. E novamente, para ressaltar, é importante, deixei em negrito, verifique sempre a profundidade do local do mergulho. Não confie no local em que vai mergulhar, mesmo que já tenha frequentado muitas vezes, pois o nível de água e o fundo se modificam, foi o que eu falei lá em cima. Mesmo que você conheça o local, já fiz várias vezes, tem que ficar atento, porque as situações de água, as situações de maré mudam, tá? Isso pode influenciar muito na profundidade do local. E por último, pessoal, vamos entender um pouquinho dos primeiros socorros, tá? Em situação que a pessoa pulou, teve o choque ali com alguma pedra, algum obstáculo, ou até mesmo na hora do pulo se chocou com a água e teve um mal súbito, o que a gente vai ter que fazer? Tá? O procedimento vai ter que ser o seguinte. Primeiro, os procedimentos vão ser parecidos com o de afogamento. A gente vai tentar tem que conseguir tirar essa pessoa da água, tá? Garantindo as mesmas condições lá. Se a pessoa estiver consciente, ficar atento na distância que ela está. Se estiver muito próximo, dá o pé. Se estiver médio ali, você joga alguma coisa. Se estiver longe, tem que ser a boia. Então a gente vai ter que retirar essa pessoa da água, tá? De último caso, entra para buscar ela, porque aí você vai precisar de um treinamento específico, porque a pessoa pode te afogar enquanto você vai buscar ela, tá? Aí depois que você tirou a pessoa da água, olha lá, mantém o indivíduo na horizontal, com uma espécie de tábua embaixo do corpo. A gente nunca sabe inicialmente qual é o nível da coluna que foi lesionado. Então, devido ao impacto, como a gente viu em algumas situações nas aulas anteriores, pode ter gerado algum impacto para a coluna, algum dano, para a coluna, tá? Então, assim que a gente retira, a gente vai ter que colocar numa superfície plana, né? Evitar colocar em locais, por exemplo, uma areia ou em cima de pedra, tem que ser numa superfície plana, para evitar a movimentação da coluna. Não manipule este indivíduo, tá? Então, não é para movimentar, tem que evitar ao máximo a movimentação, justamente por causa da coluna. Mantenha as vias aéreas desobstruídas, tá? Então, assim, tem que fazer o procedimento da análise primária, fazer toda a verificação de respiração, tá? E você tem que manter a via aérea desobstruída, esqueci a palavra. Manter a via aérea desobstruída para casos de afogamento, né? Então, a pessoa ela teve um choque ali na água. Então, assim, você vai manter essa via porque você não sabe se ela se afogou, se ela estiver inconsciente, principalmente você não vai saber o que aconteceu. Mas aí por isso tem que fazer a verificação tanto do ouvir quanto do sentir a respiração. Procure controlar o ferimento hemorrágico. Então, em caso que teve batida e está saindo sangue, a gente vai fazer o procedimento lá que a gente viu em ferimentos, né? Vai ter que controlar esse ferimento, tá? E aí, por quê? Porque pela mesma condição que aconteceu lá naquela aula dos ferimentos. Quanto mais sangue a pessoa perder, pior é. Então, se estiver saindo muito sangue, tem que fazer o controle dessa hemorragia, tá? E por último, chame o socorro o mais rapidamente possível. Os médicos terão condições de mobilizar toda a coluna vertebral com o colete, né, e com
com aqueles equipamentos específicos e realizar o transporte para o hospital, né, para a enfermaria, depende do que está acontecendo, tá? Porque nesse caso a gente chama o socorro depois, né? Porque a gente tem que garantir que essa pessoa tenha saído da água, tá? Então, dependendo da situação, tanto no afogamento quanto no acidente no mergulho, tem que primeiro tirar a pessoa da água. Ou se tiver o que aconteceu lá no afogamento, se tiver alguém do lado, aí essa pessoa do lado já vai chamar o atendimento. E a outra pessoa vai realizando os primeiros socorros. O ideal é isso, tá? Mas, em situações que vocês estão só, que o socorrista, no caso, vocês não, né? Os socorristas estão sozinhos, eles vão ter que avaliar ali o que vai ter que ser feito primeiro. Se é importante primeiro tirar essa pessoa da água, fazer o atendimento, ou se é importante, se dá para chamar um atendimento e depois realizar os primeiros socorros, tá? Então essa análise vai ter que ser feita na hora. Bom, pessoal, como conclusão, o que a gente pode tirar, tá? Infelizmente, os afogamentos são situações do cotidiano, né? Os acidentes em mergulhos é mais difícil a gente ver, tá? Mas o afogamento, a gente vê, assim, não chega a presenciar, né? Mas volta e meia a gente está tendo notícias de afogamento, seja de crianças, de bebês, de adultos, né? Tem essas notícias de afogamento, sempre aparecem, sempre retornam aí as notícias, tá? Como a gente pôde perceber, tanto no afogamento como no acidente de mergulho, a situação ela pode ficar muito complicada se a pessoa estiver inconsciente, né? Porque ela vai estar na água. E uma pessoa inconsciente na água não consegue retornar à superfície, ela só afunda e cada vez que ela vai afundando, ela vai ingerindo mais líquido no pulmão. E a gente também viu que quanto mais líquido tiver no pulmão, mais difícil vai ficar a situação da pessoa, né? Porque não vai ter oxigenação, não vai ter troca de gás carbônico, né? Isso complica muito a situação, tá? Mas, nesses dois casos, assim como em todos os outros, se os procedimentos forem feitos da maneira correta e bem rapidamente, a chance da pessoa retornar é muito grande. A gente viu que as estatísticas de quase afogamento são 600 vezes maior do que as de afogamento, ou seja, situações que a pessoa morre por afogamento, no afogamento, são situações mais difíceis de acontecer. Então a maioria das vezes é um quase afogamento, onde o socorrista, onde o brigadista vai trazer essa pessoa de volta à consciência, né? E lembrando que tanto nos afogamentos quanto nos acidentes de mergulho, a pessoa tem que ser encaminhada a um hospital, para que sejam feitas as tratativas posteriores aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Essa é a nossa última aula, tá? A partir de agora só vai faltar a avaliação e o fechamento das notas por meio das atividades, tá? Na semana que vem eu direciono vocês em relação à prova, como é que vai ser, até que data pode entregar, tá? Mas não deixem de me entregar as atividades, não é todo mundo que está me entregando. São 10 atividades, são 10 aulas e 10 atividades. Cada atividade dessa vai valer uma nota, que junto com a nota da prova vai formar a média final de vocês. E todas essas atividades valem presença. Então não adianta fazer só a prova. Se não entregar a atividade de cada aula, vai ficar com falta, tá? E falta repete. Beleza? Eu fico à disposição, vocês têm meu número, vocês têm meu e-mail também. E é isso. Bom final de semana a todos aí, tá bom?